Glicério, também conhecido como Baixada do Glicério ou Várzea do Glicério, é um bairro do centro de São Paulo, situado às margens do rio Tamanduateí. Seu nome é uma homenagem a Francisco Glicério, político paulista. Situado no Distrito da Liberdade, historicamente era conhecido no século XIX como Várzea do Carmo, por causa da Igreja do Carmo e da Rua do Carmo. Além do rio Tamanduateí, passam ali os córregos Itororó e Moringuinho. A Baixada do Glicério era uma área de várzea. Até 1800, era confundida com campos que estavam além do limite da cidade, com grande número de construções. Essa aglomeração foi chamada de Triângulo Central, levando a vários caminhos, inclusive para Santo André e Santo Amaro. Após a instalação da São Paulo Railway, em 1867, perto do bairro, houve melhoramentos em relação ao saneamento da várzea, permitindo que a região tivesse um caráter comercial ao longo do eixo ferroviário, dando espaço para vilas operárias que iam em direção ao Brás. No início do século XX, foram aparecendo imigrantes italianos que trabalhavam no comércio local. Depois de 1910 a 1950, japoneses ocuparam os porões das casas. Já a última ocupação se deu por coreanos em 1963. A cultura oriental é constante na região, notada nos comércios, moradores, arquitetura e gastronomia. Mas nota-se que o Glicério é uma região completamente isolada e não exerce atualmente nenhuma característica acentuada que possa ser considerada fortemente cultural. A falta de grandes equipamentos públicos de lazer e centros culturais que poderiam estabelecer uma relação mais próxima dos moradores com a região onde moram não acontece. Etnicamente, a região se caracteriza por uma diversidade entre os moradores. Encontra-se mestiços, brancos e negros, além de uma grande quantidade de haitianos que se instalaram na região. Destacam-se ainda e grande quantidade de orientais da região da Liberdade. Existe no bairro uma grande demanda de mais baixa renda, nunca atendida por políticas habitacionais nem pelo mercado e por isso carecem de equipamentos públicos como hospitais, escolas e creches. Usos e ocupação. A região exerce atualmente forte potencialidade para a área comercial, sendo mesclada juntamente com as áreas residenciais consolidadas como as pensões. As áreas mistas e de estacionamentos também apresentam grande relevância. Pode-se destacar a grande quantidade de estacionamentos no local, que em seu lote apresentam dimensões significativas, onde poderiam ser facilmente substituídos para a construção de novas edificações como equipamentos públicos, tais como postos de saúde, creches, escolas ou até mesmo serem transformados em áreas de lazer, como centros culturais e áreas verdes. Segundo aos usos principais citados, nota-se a pequena taxa de instituições educacionais ou culturais, e não se localiza no perímetro áreas como postos de saúde e hospitais. A quantidade significativa de lotes vazios também é notada em regiões que possuem alto potencial para novas construções, devido à infraestrutura que oferece, como localização estratégica frente a avenidas e centros expandidos, proximidades com empregos e alguns equipamentos públicos, além da questão do transporte, que é um dos pontos da região que apresenta melhor qualidade, já que possui proximidade com a linha azul do metrô e os coletivos praticamente se deslocarem por todas as regiões de São Paulo. Edificações mistas também devem ser levadas em consideração para a região. Além do adensamento, a rotação em relação à economia iria acontecer, proporcionando o maior enriquecimento e rotatividade para a região. Pode-se descrever este processo devido ao conjunto de fatores que colaboram para a degradação da região, mas dentre os principais estão alta demanda por moradias de aluguel e legislação vigente da época em relação a construções de novas edificações. As construções eram concebidas em terrenos mais baratos localizados na Baixada, sem estrutura de águas pluviais e o controle de lançamento de esgotos. Após intervenções urbanísticas na região central de São Paulo, ficaram estabelecidas leis específicas em relação à higienização, o que acabou não significando que tais normas seriam cumpridas.
Os padrões legais e a atividade da construção de moradias populares era empreendida na grande maioria das vezes por proprietários particulares que tinham o intuito de apenas lucrar com a cobrança do aluguel. Desta forma, as construções deveriam ser barateadas ao máximo, já que a maioria dos trabalhadores possuíam baixa remuneração, relação direta com a exploração dos proprietários. A região da Baixada do Glicério está inserida em uma excelente localização, próxima a vias que exercem ligações com todas as regiões da cidade, além da proximidade com o centro expandido. O maior potencial da região é o comércio e a gastronomia. Devido à proximidade com a Liberdade, existe uma grande quantidade de turistas que vêm até a região para conhecer um pouco da influência oriental. Em paralelo, a região do Glicério poderia se apoiar no potencial de sua localização e a influência do comércio local para a concentração de novos comércios de forma que venham auxiliar diretamente na economia, expansão da região e adensamento. Existe também grande concentração de galpões vazios e alguns terrenos com pouca relevância, que poderiam ser demolidos para a construção de edifícios corporativos, como uma forma de trazer novos empregos para a região. Muitas das edificações existentes também apresentam certa relevância arquitetônica da época. Dessa maneira, poderiam ter projetos voltados ao retrofit como uma maneira de recuperar essas edificações e ao mesmo tempo preservar o padrão construtivo de gabaritos, sem mudanças agressivas de extrema verticalização e da perda de identidade dos moradores com o local, além da instalação de novos equipamentos públicos como creches, escolas, postos de saúde e reformas em equipamentos já existentes.